Dr. Flávio Caldas, Dr. Flávio Augusto Caldas. Ele é médico radiologista da Clínica Mama Imagem de Rio Preto e do Hospital do Amor. Ele vai falar sobre a nossa palestra, vai ser sobre responsabilidade médica do laudo, proteção ou preocupação. Logo após, a gente vai ter hoje a discussão com a doutora Márcia Conceição Pardal Cortez e o doutor Lucas Selingardi, que são advogados do nosso departamento aqui jurídico da Sociedade de Medicina de Cirurgia aqui de Campinas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Pode começar, doutor Flávio. Posso compartilhar minha tela? Isso, por favor. Deu certo? Sim, tem que só deixar no modo... Isso. Isso. Deixa eu minimizar a janelinha aqui. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. É difícil expressar em palavra a felicidade que eu estou agora de poder participar dessa reunião, com uma plateia tão seleta, com amigos tão queridos, sobretudo de Campinas, uma cidade que mora no meu coração. Então, muito obrigado pelo convite. E, gentilmente, eu fui convidado pela Carla para falar sobre responsabilidade médica do laudo, proteção ou preocupação. Então, quando a gente fala do relatório do exame de imagem da mama, a gente tem que entender que, às vezes, a gente se esmera tanto para fazer um exame de mama e a gente sabe que isso não é uma tarefa fácil. A gente domina a técnica, a gente se compromete com o paciente, se compromete com as técnicas de exame, com todos os recursos que a gente tem disponível e a gente quer trazer para o colega solicitante que confiou a paciente para a gente uma imagem mais ou menos como essa que está na tela. Mas, às vezes, o nosso relatório de imagem, o que chega até ele, que ele não estava presente na oportunidade da execução dos exames, às vezes vai com erro gramatical, vai com uma formatação muito ruim, vai com um raciocínio clínico que não tem começo, meio e fim, ele não consegue compreender de onde o imaginologista tirou o subsídio para chegar à hipótese diagnóstica. Então, às vezes, chega para ele uma imagem como essa segunda, muito diferente daquela que realmente aconteceu na execução do exame. Então, a gente começa a falar, quando a gente fala de proteção do relatório, a gente tem algumas dicas na organização do relatório do imagem de mama. E aí a gente segue aquela nomenclatura CCC. O relatório de imagem da mama ele tem que ser claro, ele tem que ser concreto e ele tem que ser conciso. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho que falar a minha linha de raciocínio, demonstrar para o colega solicitante que me confiou aquela paciente, em poucas palavras, de uma maneira objetiva e concreta, sem florear muito, como que eu fiz para chegar na hipótese diagnóstica que eu chego no final do relatório. Então, o relatório ele tem que ser um relatório objetivo. É muito ruim que o relatório fique dizendo e desdizendo ou enchendo com várias palavras que não vão agregar em nada. Então, daí, preocupar-se com os achados positivos do exame de imagem, evitar muitas delongas com achados que são normais ou que não vão alterar em nada a linha de raciocínio ou a conduta clínica. Evitar relatórios prolixos, porque nós não temos tempo, o colega que recebe o exame também não tem tempo para ficar lendo frases desconexas ou que não vão fazer significado na impressão clínica. Evitar termos de patologia e termos técnicos da radiologia. Então, dizer que uma formação cística, necogênica, com reforço posterior, paredes finas e lisas, a gente pode resumir isso por presença de um cisto, então a gente vai no mais objetivo, no mais claro, no mais concreto e no mais conciso. Então, a gente tem que entender que a qualidade do nosso relatório de imagem, ao contrário de ser quantidade, a palavra-chave é assertividade. Assertividade é eu conseguir dizer em palavras poucas, objetivas, aquilo que é importante para quem está recebendo esse exame conseguir compreender a minha linha de raciocínio e, da mesma maneira, um outro colega imaginologista conseguir reproduzir o que eu fiz. Então, esse é o objetivo do bom relatório. E como diz o Dr. Mauad, a gente nunca pode esquecer disso,
o relatório do exame de imagem, ele é o prontuário do radiologista. Então, é ali, contido dentro daquele documento que nós emitimos ao finalizar um exame, que está todas as nossas ou defesas ou todas as alterações que podem nos comprometer com o exame de mama. Inclusive, no item 3 do Léxico BIRADS, do Atlas BIRADS, que aí a referência está embaixo, mas depois eu posso postar no grupo para ficar mais fácil para conseguir, porque ele está liberado na internet, em inglês. Está dito no BIRADS que quaisquer discussões verbais entre o radiologista e o médico solicitante ou a paciente podem e devem ser documentadas no laudo original ou em adendo do relatório. Então, o relatório de imagem, ele é de suma importância para que a gente possa passar o que realmente aconteceu durante a execução do exame. Então, o relatório, ele tem que da função do radiologista correlacionar os achados de imagem com os achados clínicos. Então, esse alinhavo que se faz entre o que é visto nos exames de imagem e qual o cenário que a paciente chegou para a gente, e essa é uma obrigação do radiologista, do imaginologista. Ter consciência de que, às vezes, identificamos uma alteração, mas ela não é a única e talvez não seja a mais importante do exame. Então, evitar aquela satisfação imediata do radiologista e termos paciência de procurarmos outras anormalidades que podem coexistir na mesma mama. Comparar com exames anteriores, mamografia, ultrassom, ressonância, biópsias realizadas, como que foram essas biópsias, elas são confiáveis, elas não são confiáveis, e o quadro clínico da paciente. Então, quando a gente se compromete desta maneira, fica muito mais fácil a gente mostrar verdadeiramente o nosso trabalho para o colega que confiou para a gente a paciente. E, sobretudo, de muita importância, é utilizarmos o descritor e todas as nomenclaturas utilizadas no léxico BIRADS. Para que isso? Isso é somente uma medicina defensiva? Não, eu trocaria essa medicina defensiva por um comprometimento com a ciência. Então, quando a gente usa um léxico que é consagrado internacionalmente, a gente tem uma ferramenta de garantia de qualidade, porque a gente sabe que no BIRADS ele é baseado em trabalhos científicos de peso que foram realizados previamente, e ele também nos traz uma proteção e uma defesa para o relatório. Por quê? Quando eu emito um relatório dizendo que o nódulo é uma categoria BIRADS 3 e ele preenche os critérios dados pelo protocolo, eu estou inferindo que o colega pode realizar um controle ultrassonográfico desse nódulo e não precisa submeter esse nódulo à biópsia, porque, de acordo com os trabalhos científicos que foram baseados para a execução no protocolo consagrado internacionalmente, esse nódulo tem menos de 2% de chance de malignidade. Compreende? Então, quando eu utilizo uma ferramenta que já é consagrada, ela me dá subsídio para que eu realize o meu relatório de uma maneira mais fiel. Inclusive, no Atlas BIRADS, existe uma parte, ali também no item 3 da ultrassonografia, que fala sobre a organização do laudo de imagem. Então, isso é tão importante que o BIRADS traz. Então, na descrição, na execução de um relatório de imagem de mama, eu tenho que ter primeiro a indicação da paciente, a indicação do exame. Então, eu tenho que mostrar, não só para o médico que recebe esse exame, e a gente sabe que hoje em dia, sobretudo com a digitalização, outros profissionais vão receber esse exame, eu tenho que mostrá-los em qual cenário, qual pano de fundo que me fez receber aquela paciente. Então, é uma alteração clínica? É uma paciente diagnóstica? É só um rastreamento? O que está acontecendo? Então, eu estou dizendo para o colega, olha, eu recebi essa paciente com essa informação clínica. As técnicas que eu utilizei no ultrassom, é muito importante dizer, mesmo porque, às vezes, nós executamos exames de imagem em aparelhos que não são aqueles que nós gostaríamos que fosse, que não tem uma tecnologia tão avançada, e a gente tem que dizer isso para o colega. Às vezes, não só para o que recebe, que talvez não compreenda, mas para algum outro colega de imagem que vai reproduzir esse exame que a gente está fazendo. Então, se eu digo que o nódulo está no terço anterior da mama e eu estou usando um transdutor de no máximo 12 MHz,
e o colega que vai realizar esse exame está usando um transdutor de 24 MHz, já está implícito que vai, talvez, ter alguma diferença na caracterização dos limites das margens desse nódulo. Então, é importante a gente colocar sumariamente as técnicas do exame utilizado. Uma descrição sucinta da composição geral da mama, caso seja um exame de rastreamento, se for um exame diagnóstico, isso nem precisa constar. Uma descrição dos achados importantes, utilizando o léxico BIRADS, para o que me chamou a atenção de significativo na realização do exame, a comparação com exames anteriores, achados físicos, e aí eu incluo diagnósticos patológicos de biópsias prévias, uma avaliação final, então, sumarizando tudo aquilo, aquela linha de raciocínio que eu fiz no corpo do laudo, eu resumo isso em poucas palavras na avaliação, e aí, automaticamente, vai sair uma conduta sugerida para o colega solicitante, que ele pode seguir ou não, baseado nas categorias BIRADS que já foram consagradas. Então, por exemplo, a indicação clínica de um exame. Então, é muito importante que eu coloque, antes de iniciar o exame, se eu estou recebendo essa paciente, com qual propósito ela chegou até mim? Era só uma rotina? Essa paciente tinha uma mastalgia? Essa paciente era um rastreamento? Ela tem alguma alteração palpável? Onde está essa alteração? Em qual quadrante, em qual mama? Essa paciente vem para complementar um exame de mamografia com um BIRAD 0. Eu tenho essa mamografia em mãos para fazer essa correlação ou não tenho? Não é uma anamnese que a gente vai fazer. É simplesmente dados importantes que mostram para quem vai receber esse relatório qual foi o cenário que me expuseram, que eu fui exposto ao realizar esse exame. Qual a pergunta que o colega solicitante me envia para que eu possa ajudá-lo. Se essa paciente realizou biópsia, qual foi o diagnóstico? Quando foi? Se é um controle de nódulo, é importante a gente dizer se nós temos o exame anterior e de quando que é. Porque às vezes é um controle de nódulo categoria 3, mas faz 8 anos que essa paciente não volta para controlar. Então é importante que o colega entenda quais foram as ferramentas que nós tivemos para realizar o exame. A técnica de exame, como eu já disse, é importante colocarmos sumariamente a banda de frequência do transdutor utilizado. Isso é muito importante, não é um exagero, é realmente necessário. E outra coisa, se nós utilizamos outros recursos de imagem, mesmo que não estão embutidos na solicitação do exame, para chegar a um diagnóstico com maior acuracidade, e isso é louvável, e a gente tem que descrever no relatório, não para a gente se vangloriar, mas para a gente demonstrar para o colega o comprometimento que nós tivemos com a paciente. Então, por exemplo, se eu estou realizando a ultrassonografia e eu identifico um nódulo como esse, um nódulo hipoecóico com um pouco de sombra acústica, me chama um pouco de atenção, mas eu fiquei ainda um pouco de dúvida. Eu coloco um marcador cutâneo metálico, na clínica a gente usa uma miçanga, e a gente repete uma mamografia, ou faz uma mamografia adicional, com uma compressão localizada ampliada, e eu identifico um nódulo espiculado. Então, aí, quando eu digo, no relatório de imagem, que eu tenho um nódulo que é categoria 4C, eu estou explicando, através da linha de raciocínio que eu fiz, através das técnicas de imagem que eu consegui dispor, como que eu fiz para chegar naquele relatório. E em relação ao corpo do laudo, então a descrição, sempre utilizando a categoria, os léxicos do BIRADS, como a gente já falou, dando importância para o que é positivo e não importância para negar o que não existe ou o que é negativo somente. E quando a gente termina o corpo do laudo, é de muita importância a gente colocar algumas observações, sobretudo se a paciente é uma paciente que não é rastreamento, uma paciente com exame diagnóstico. Então, por exemplo, se a paciente vem fazer exame porque ela tem uma alteração clínica, é muito importante, no final do exame, eu colocar uma observação para o colega, que eu olhei, foi dada atenção especial ao quadrante superior lateral da mama esquerda, em local de alteração palpável referida ou identificada, sendo que o nódulo corresponde a isso, ou não há alterações nesta topografia, ou foi dada atenção especial ao local de descarga papilar, sendo que não existem. Nesse caso, é importante a gente negar. O que eu estou dizendo para o colega solicitante e para quem vai ler esse relatório? Eu entendi
a sua solicitação. Eu estava fazendo o exame consciente de qual era o meu objetivo, qual era o meu papel na execução desse exame. E eu consigo te dar essa resposta. Ou eu digo para ele, mais do que isso, não tem como eu lhe dizer. Então, eu estou conversando diretamente, eu estou tendo uma humildade e uma empatia com esse médico que está pedindo o exame para mim e está confiando no meu trabalho. Se a paciente vai fazer o exame e é uma mamografia BIRAD 0, que eu venho para eu identificar essa lesão ou não na ultrassonografia, é muito importante que eu faça uma observação específica para isso no final do relatório. Então, que o nódulo identificado em tal lugar corresponde, provavelmente, ou corresponde ao achado identificado na mamografia. Ou foi dada atenção especial ao local de alteração referida na mamografia e não há anormalidades ecográficas. Ou ainda, eu não tive acesso ao exame de mamografia ao qual me motivou a solicitação deste estudo. Isso eu tenho que passar para o colega que recebe. Especificamente nesse último caso, eu coloco uma observação bem detalhada no relatório, que não é uma medicina defensiva, eu estou apenas orientando o colega do que aconteceu. Então eu digo que eu não tive acesso ao exame mamográfico anterior, o qual foi motivo pela solicitação deste estudo para correlação entre os métodos de imagem. E eu digo que eu especifico para ele que às vezes ele talvez não é um mastologista, ou às vezes não compreenda, de que um ultrassom negativo não exclui o prosseguimento na investigação, porque existem alterações que só aparecem na mamografia. Então, eu digo isso para ele, até me comprometendo com a paciente, porque a gente vê várias vezes que pacientes deixam de ser submetidas a biópsias de microcalcificações suspeitas na mamografia ou distorções arquiteturais que não são vistas no ultrassom, por conta de que levou para o médico apenas um ultrassom negativo. Então, essa é uma maneira de eu dizer para o colega o que está acontecendo. Se essa paciente veio fazer exame de ultrassom, como um second look da ressonância, eu tenho que especificar se a área de realce foi encontrada ou não, para que ele saiba qual a conduta que ele tem que tomar. E quando os exames são realizados no mesmo dia e no mesmo local, é muito interessante que os laudos saiam casados, que saia uma categoria BIRAD só, porque a gente já viu e a gente vê rotineiramente exames de mamografia e ultrassom realizados na mesma clínica, por profissionais diferentes, e que a paciente leva para o colega solicitante 2 relatórios com análises BIRADs distintas. E aí a gente vai gerar um problema adicional para o colega. Então, nesses casos, sempre prevalece a categoria BIRADs mais suspeita, a maior categoria, com exceção das lesões com componente gorduroso. E aí a gente tem em disparada as lesões de esteatonecrose e todos os cistos oleosos, todas as alterações gordurosas pós-cirúrgicas, né? A galactocele e o abscesso também, mas sobretudo as lesões de necrose gordurosa. Então, nesse caso, por exemplo, o nódulo sólido cístico, o nódulo complexo, o suspeito à ultrassonografia, que precisaria ser submetido à biópsia, mas quando a gente realiza a mamografia, a gente vê que corresponde a uma área radiolucente na topografia de cicatriz cirúrgica de mamoplastia, então aí nós fazemos um downgrade e a lesão volta para a categoria 2. Esse outro caso, o nódulo hipoecóico com focos que sugerem calcificações de permeio, suspeito à ultrassonografia, mas quando a gente faz a correlação com a mamografia, a gente vê que é um grande cisto oleoso com calcificações da parede, então aí a gente faz um downgrade na classificação BIRADs. Da mesma maneira, é tarefa do ultrassonografista, quando recebemos lesões de mamografia, que, por exemplo, como essa, nódulos circunscritos na mamografia, que não tem expressão no ultrassom, é fundamental que a gente esclareça para o colega que mandou para a gente, que provavelmente, se esse nódulo não é um cisto, para ser circunscrito desse jeito, ele é um nódulo sólido isoecogênico ao tecido adiposo circunjacente. Então, eu posso até modificar a categoria BIRADs, mas não é esse o intuito. O intuito é a gente alinhavar os exames de imagem, levar para o nosso médico que confiou na gente, quanto mais mastigado, quanto mais objetivo a nossa impressão, melhor, mas ele vai confiar na gente. Inclusive, no Atlas BIRADs, e eu acho que a gente tem que utilizar isso, porque é um protocolo consagrado, a gente sabe que no último BIRADs
a composição de tecido foi alterada para a ecotextura de fundo foi substituída para a composição de tecido. E embora não existam trabalhos científicos que comprovem que aquelas mamas heterogeneamente densas, que têm aqueles artefatos determinados por ligamento de Cooper ou pela interface entre o tecido adiposo e o tecido fibroglandular, não tem nada comprovando que isso realmente diminua a detecção de nódulos na ultrassonografia, mas na prática todos nós sabemos que sim, atrapalha e dificulta o exame. Então eu posso, baseado até no BIRADS, colocar uma observação no relatório, que a composição heterogênea da mama diminui a sensibilidade na detecção de pequenas alterações. Eu não estou simplesmente me protegendo, eu estou dizendo para o colega que, em outras palavras, eu tive algumas dificuldades técnicas na realização deste exame. Se os seus achados clínicos, às vezes, não baterem adequadamente com os achados de imagem que eu estou te enviando, prossiga a investigação. Então, eu estou dizendo isso para o colega, ele está entendendo essa mensagem que eu estou passando para ele. Porque eu sou radiologista e eu detenho essa técnica que, às vezes, o mastologista ou o ginecologista não tem a obrigação de compreender. Então, com tudo isso, a gente vai evitar problemas de marginologia mamária. Os problemas de marginologia, principalmente, eles são ou de caráter administrativo, ou ético profissional, ou civil, ou criminal. E aí eles são determinados por 3 grandes pilares, que são os exames falsos positivos, falsos negativos e as falhas de comunicação. E o nosso maior medo são os exames falsos negativos. No caso dos exames falsos positivos, normalmente são profissionais que têm um pouco menos de experiência e acabam pecando por excesso, supervalorizando algum achado. Isso pode acarretar algum estresse desnecessário ou procedimento desnecessário para a paciente, mas dificilmente estão associados a processos de conduta. Agora, os diagnósticos falsos negativos, esses são disparada os grandes campeões de processos de conduta na área de imaginologia. E eles são determinados por ou ausência de sinais típicos de imagem, então a lesão era muito difícil realmente de ser identificada, ou houve uma falha técnica na execução do exame e essa imagem não foi detectada, ou a gente teve um erro de interpretação, a gente viu a imagem, mas a gente não valorizou como deveria, ou a gente não percebeu, foi um erro de percepção. A gente não identificou que aquilo era algo que deveria chamar a atenção. E, como diz a minha chefe, a doutora Selma, a gente deveria sempre aprender com os erros dos outros, aprender com os nossos erros. Então, dentre as estatísticas do Conselho Federal de Medicina, os maiores erros de marginologia mamária dados por exames falsos negativos estão associados à pressa da execução do exame, então, um excesso de trabalho para o profissional ou um cansaço e uma exaustão do profissional. Então, aí a gente faz um parênteses e a gente chama atenção. Se a gente estiver muito cansado, ou a gente estiver muito ansioso, ou com muita pressa para realizar alguma tarefa, algum outro comprometimento, é melhor que a gente pare, é melhor que a gente descanse, porque a gente não vai estar perdendo tempo. A gente vai estar ganhando uma satisfação, uma tranquilidade que tempo nenhum vai trazer. E a falha de comunicação, que aí é uma falha de comunicação ou com a paciente, ou com o médico solicitante, ou na execução do relatório, o que é atualmente mais comum. Se isso acontece, se existe algum erro, algum equívoco, ou algum dado que tem que ser complementado no relatório, ele pode ser feito e ele deve ser feito. Só que vale a ressalva de que nunca se pode alterar um relatório original já emitido. Sempre que tem que fazer qualquer tipo de modificação ou qualquer tipo de complementação no relatório, ele tem que ser feito com um adendo datado, colocando as informações necessárias. Inclusive, isso está no Diário Oficial da União. Então, o Diário Oficial de 2005 fala que se o médico radiologista verifica que existe alguma informação que deve ser alterada ou adicionada no relatório, ele pode proceder
de acordo com o artigo 7º do Código de Ética Médica. Isso não tem problema, é da autonomia profissional. Porém, isso tem que ser feito com adendo e tem que ser imediatamente realizado um contato, ou telefônico, ou de alguma outra maneira, com o médico solicitante. E aí, às vezes, com a paciente também. Então, isso é uma orientação do Diário Oficial da União. E para a gente finalizar essa explanação, eu trouxe um trechinho de um artigo publicado na Revista Brasileira de Radiologia em 2012, e esse trecho, para mim, ele foi essencial. Nos dias de hoje, dizer que existe uma receita para evitar um processo judicial é ler do engano. Se nós estamos trabalhando, nós estamos expostos, nós somos falíveis, somos seres humanos e tudo pode acontecer. O que se observa, tomando por base os inúmeros processos judiciais envolvendo os médicos e principalmente os imaginologistas, são que atitudes de caráter preventivo que podem trazer ao processo provas irrefutáveis da boa conduta, e aí eu colocaria um parênteses, do comprometimento do imaginologista na execução do exame com a paciente, da perfeita integração nas interpretações de imagem, nas conclusões apresentadas, assegurando a boa prática médica. Então, se a gente executa bem o exame, se a gente é detentor da técnica do que a gente está lançando mão, e a gente consegue colocar isso de uma maneira adequada no relatório, é muito difícil um juiz ou alguém conseguir colocar que a gente foi ou negligente, ou imperito, ou imprudente, porque a gente revelou o nosso esmero, o nosso comprometimento com o paciente e com o diagnóstico. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Flávio. Excelente explicação, foi muito boa. Agora vamos passar a palavra para o doutor Lucas, a doutora Márcia.